Trump hoje se entregou para ser indiciado em Nova York pelo que foram 34 acusações de fraude comercial. Seria uma boa tradução. Mas ele foi preso ou ele não foi preso? Bom, tecnicamente, sim, ele foi preso pela forma como funciona o processo aqui nos Estados Unidos. Uma vez que você é indiciado de um crime, você comparece ao tribunal, ou você é preso e levado ao tribunal, ou, na maioria dos casos, se você tem advogados constituídos, a corte estabelece um acordo com seus advogados, onde você se apresenta, você faz o que aqui nos Estados Unidos seria um arraignment hearing, que seria similar no Brasil a uma audiência de custódia, e sim, os Estados Unidos têm esse expediente. Você chega lá nessa audiência, você coloca as suas impressões digitais, você muitas vezes tira aquele mugshot, que é aquela foto que tem aquelas listras no fundo, que você tira de frente, tira de perfil, o famoso mugshot, e você se declara culpado ou inocente. Você se declara culpado ou inocente. Então, foi exatamente o que aconteceu. Neste processo, enquanto esse processo está acontecendo, você é considerado preso e sob custódia. E é por isso que o Trump, de fato, tecnicamente, foi preso e ficou sob custódia. Pouco tempo, não algemaram o presidente. O Serviço Secreto dos Estados Unidos não permitiu que ele fosse algemado. O Serviço Secreto tem, por lei federal, ele tem a custódia do presidente, ele é responsável pelo presidente, então eles podem determinar que o presidente não seja algemado. E o presidente Trump também não fez o famoso mugshot, que é aquela, como eu acabei de dizer, aquela foto da cadeia, e se declarou não culpado das 34 acusações, saiu e já está aqui na Flórida, aqui perto, no Mar-a-Lago, na casa dele, onde ele acabou de fazer um discurso lá para os seus apoiadores mais próximos. Então, esse foi o processo que aconteceu hoje. Deixa eu tentar explicar mais ou menos, em grosso modo, o caso para vocês. Em 2016, o Trump, na verdade, ao final de 2015, ele anunciou que concorreria à presidência dos Estados Unidos, já estava aquela discussão. Em 2016 foram as primárias e depois as eleições. E nesse processo, o advogado do Trump, na época o Michael Cohen, fez pagamentos a uma ex-atriz pornô, a Stormy Daniels, se eu não me engano, no valor de $130 mil, para que ela mantivesse confidencialidade em relação a uma relação que os dois teriam tido. E ninguém sabe se teve ou se não teve. Eles fizeram um acordo, ela se comprometeu a não comentar sobre o assunto e recebeu $130 mil. Eu não sei se o Trump carimbou a Stormy Daniels ou não carimbou a Stormy Daniels. Muito provavelmente carimbou. Isso carimbou não é problema dele. Stormy Daniels, uma atriz pornô até bastante interessante, vistosa. E o Donald Trump sempre foi um grande pegador, um grande comedor, como se diz por aí. Tá? Então, é muito possível que isso tenha acontecido. Até aí, a lei americana não tem nenhum problema com esse caso. Só que, segundo os promotores de Nova York, o Donald Trump lançou contabilmente nos arquivos dele lá, nos records, nos registros da empresa dele, aquilo como um reembolso ao seu advogado. Então o Michael Cohen, que era o advogado, teria feito os pagamentos e o Trump o teria reembolsado a título de serviço advocatício. E não seria um serviço advocatício porque efetivamente não foram serviços advocatícios, foi o que se chama de hush money, o que chamamos de hush money, um dinheiro para o acordo de confidencialidade
Então, um acordo de confidencialidade. Então, basicamente, esse teria sido o grande problema. E por que isso é um problema, né? Você fala, Paulo, você fez um lançamento contábil, qual a diferença se é o advogado ou se é dinheiro para Stormy Daniels? Bom, a grande diferença nessa história é que em Nova York, isso seria um misdemeanor, seria uma pequena contravenção, você registrar pagamentos de forma não correta na sua empresa. Só que há um entendimento, a lei de Nova York diz que caso você tenha feito isso com o objetivo de ocultar algum crime, aí sim é crime. E aí os promotores de Nova York dizem que ele teria falhado em declarar isso e por isso teria cometido e estaria escondendo algum crime. Qual crime? Eles, na verdade, não detalham no indiciamento qual crime que o Trump teria escondido. Mas, a princípio, estariam falando de um crime eleitoral, onde ele não teria classificado essa despesa como uma despesa de campanha, e sim como uma despesa da empresa. E por ser uma despesa de campanha, deveria ser declarada na campanha e não foi declarado na campanha. Bom, tudo isso é altamente discutível, porque é muito difícil você comprovar que o objetivo ali foi puramente eleitoral. O objetivo pode ter sido também que a Melania não descobrisse, a Melania Trump é a mulher do Trump. O objetivo pode ter sido qualquer outro. Você tem que provar, além de qualquer dúvida razoável, de que aquilo foi feito exclusivamente para a campanha. Esse crime da campanha seria um crime federal. Nenhum dos promotores federais que analisaram esse caso consideraram o caso, de fato, algo digno de um crime federal, e optaram por não processar o Trump pelo caso. Eis que surge esse sujeito, que agora vocês vão ver dominar o noticiário, chamado Alvin Bragg. Esse cara é um promotor de Nova York. Ele não é um promotor federal, e ele também não é um promotor, ele é um promotor distrital, né? Ele não está nem no nível mais alto estadual, ele está no distrito responsável por Manhattan. E aí entram algumas coisas curiosas. Nos Estados Unidos, os promotores locais dos distritos, se chama aqui de district attorneys, né? Os promotores do distrito, que são responsáveis por processar crimes naquele condado, naquele município, naquele distrito, esses caras, em geral aqui, são eleitos pelo povo. E esse Alvin Bragg foi eleito em Nova York, e ele é um tremendo de um esquerdista. A campanha dele foi, em boa parte, financiada, e isso não é teoria da conspiração, pelo George Soros. Há muito tempo que eu aviso a vocês e digo a vocês que o George Soros tem utilizado uma quantidade gigantesca de recursos para financiar não mais tantos candidatos políticos, mas candidatos a juízes, que muitas vezes são eleitos também, e promotores. Eu acho uma péssima ideia, um problemaço do sistema americano essa eleição para o judiciário, é algo que o país vai ter que lidar com ele. Ninguém sabe direito como é que vai lidar com os hiperpoderosos sistemas judiciários, mas é isso que aconteceu. Então, o Alvin Bragg foi um promotor financiado pelo George Soros. Qual era o grande mote de campanha do Alvin Bragg quando estava concorrendo? Quando ele estava concorrendo, ele prometia que ia pegar o Donald Trump. Era isso que o Alvin Bragg dizia que ia fazer. Eu vou atrás do Trump e vou pegar o Donald Trump. Então o cara concorreu para o judiciário dizendo que ia pegar o Donald Trump. Esse era um mote de campanha dele. E eis que ele resolveu indiciar o Donald Trump com base nesse crime que eu acabei de explicar. Ele fala 34, na verdade são 34 acusações criminais. Não são a mesma coisa, só que como foram 34 pagamentos, são 34 vezes o mesmo crime. O Ministério Público Brasileiro também passou a adotar esse tipo de coisa, alguns juízes consideram, outros não, mas o fato é que foram 34 vezes do mesmo pagamento. O crime mesmo, o ato supostamente criminoso, a acusação, é em relação a um só. E aí você tem vários problemas. Primeiro, a discussão de
de si quais são as consequências, qual seria o crime. No caso, o Alvin Bragg, a princípio, estaria dizendo que o Trump teria fraudado as eleições, porque quando ele faz esse pagamento e não informa ao público americano, ele teria influenciado as eleições. Ora, parte desses pagamentos aconteceram, desses 34 pagamentos aconteceram em 2017, quando o Trump já estava na Casa Branca. Há uma discussão sobre se, quando esses pagamentos começam, se eles também, e quando o ato começou a ser praticado, se esse ato já não caducou, prescreveu, né, já ultrapassou a limitação estatutária aqui, que é a prescrição do crime, que seria de 7 anos. Existe essa discussão sobre prescrição ou não prescrição do crime. Então, há outros problemas, né? Pois bem, de qualquer forma, o Alvin Bragg faz um indiciamento. Os Estados Unidos têm um sistema um pouco diferente do Brasil, no sentido de que, quando é feito o indiciamento é aceito ou não por um júri. No Brasil, quem aceita ou não o indiciamento é um juiz, pura e simplesmente. Aqui, o indiciamento tem que ser aceito por um júri popular. Existe uma expressão aqui nos Estados Unidos que um júri popular indiciaria até um sanduíche de presunto ou um sanduíche de mortadela. Qualquer coisa pode ser indiciada qualquer indiciamento é aceito por um júri. Mais especificamente, um júri em Nova York, em Manhattan, onde 80% das pessoas odeiam o Donald Trump, votam democrata, né? Manhattan, Nova York é muito de esquerda. Perdão, tarde. É muito de esquerda. Então, esse foi o processo. O juiz em si, o juiz do caso, também há problemas com ele. Parece que é o mesmo juiz que tratou do caso do Steve Bannon e o juiz que mandou para a cadeia o ex-CFO da Trump Organization, também processou as organizações Trump. Então, você entra numa situação onde o Trump será agora julgado por um juiz, a princípio anti-Trump, com um promotor financiado pelo George Soros, e numa cidade onde o júri é absolutamente anti-Trump. Então, vocês imaginem, né? As chances do Donald Trump nessa história são absolutamente horrorosas. A chance do Donald Trump se sair bem nesse processo é muito baixa, apesar da fragilidade do caso. O caso é um caso muito frágil juridicamente. Expostos os fatos, e eu vou tirar dúvidas aqui, expostos os fatos, o que vocês precisam saber também sobre esse caso é o seguinte: ele dominou o noticiário dos Estados Unidos já desde quase a última semana. Existe um expediente desses júris, desses promotores, muito parecidos com a Lava Jato do Brasil, muito parecido com o gabinete do Alexandre de Moraes, que é o seguinte: esse caso, teoricamente, corria sob segredo de justiça. E, no entanto, todas as informações foram vazadas sistematicamente para a CNN. Qualquer semelhança com o gabinete do Alexandre de Moraes ou o gabinete do Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato não é mera coincidência. Há um expediente dessas pessoas de esquerda, e sim, Sérgio Moro é de esquerda, newsflash para você. Há uma prática desse pessoal de violar o seu sigilo funcional. É o hábito, e aqui nos Estados Unidos também é crime, mas não interessa. Os caras vazam, a CNN já tinha todas as informações sobre o registro, e isso dominou o noticiário nos últimos tempos. O Trump acabou tweetando e falando sobre o caso, mas, de qualquer forma, foi isso que aconteceu. Bom, vamos aqui a mais pontos em relação a essa história. O noticiário só falou sobre isso hoje. Donald Trump conseguiu simplesmente sequestrar
o horário político, o horário de todos os noticiários de hoje. Não se falou em absolutamente nenhum outro assunto hoje, ontem já muito dominado, e nas últimas semanas esse assunto foi dominado ao ponto de que o Rumble, o concorrente do YouTube, que eu utilizo muito, eu peço a vocês que se inscrevam inclusive no canal, reitero, chegou a cair. Eu não sei se o Rumble já voltou, mas o Rumble chegou a cair, ainda está fora do ar. O Rumble chegou a cair e está fora do ar devido à quantidade de acesso. Então, bom, basicamente foi o grande assunto do dia. Havia uma discussão de se o Trump receberia o que se chama de um gag order. Os advogados dele chegaram a declarar ontem na imprensa que achavam que ele receberia um gag order. O que é um gag order? É uma ordem de censura, uma ordem de mordaça, onde o juiz pode determinar que alguém fique proibido de falar sobre o caso. Tá soando familiar para vocês? Acho que, poxa, lembra das decisões do Alexandre de Moraes proibindo as pessoas de darem entrevista? Lembra disso? Pois bem, isso é muito raro aqui nos Estados Unidos. Em geral, o gag order acontece para um advogado de acusação ou uma das partes, geralmente para proteger o réu de que assuntos sigilosos da corte que advogados tenham acesso sejam discutidos em público. Mas chegou a ser discutido que o juiz proibisse o Trump de falar sobre o assunto. E isso seria algo aqui nos Estados Unidos altamente impensável, porque você pensa que Donald Trump hoje é o candidato que está à frente para a disputa das eleições do ano que vem pelo Partido Republicano para a presidência. Inclusive lidera todas as pesquisas, inclusive nacionais. O Trump estaria à frente na disputa hoje em dia contra o próprio Joe Biden. Então, você pensar num juiz emitindo uma ordem dessa, aqui nos Estados Unidos soou como uma coisa horrorosa. No entanto, no Brasil, e a gente vai falar sobre diferenças de Brasil e Estados Unidos, o Alexandre de Moraes proíbe as pessoas de darem entrevista, proíbe as pessoas de tuitarem, proíbe as pessoas de falarem sobre o caso, de forma que o Brasil está séculos e séculos atrás, mas vamos falar mais para frente no Brasil. O que deve acontecer daqui para frente? Trump vai ter um julgamento. Esse julgamento vai se arrastar, você vai ter agora uma série de moções para que o caso seja rejeitado, moções de apelação, você vai ter uma série de moções aqui, de pedidos feitos pelos advogados que vão ser apreciados, e o Trump vai ter audiência provavelmente ao longo de todo o ano que vem, ou pelo menos uma boa parte do ano que vem durante a campanha eleitoral. Então, o que a gente está vendo aqui nesse caso? Isso é muito importante, né? O assunto que... Há um lado positivo nessa história. Faz tempo que quem me acompanha aqui entende, percebe, isso eu estou falando de 2015, 2016, quando nem no YouTube eu estava, mas eu já falava nas minhas redes sociais que existia um problema sério com o ativismo judicial. Aqui nos Estados Unidos estão se chamando de weaponization of the judicial system. Weaponization, weapon é arma em inglês. Weaponization é o ato de você transformar em arma. Então é a instrumentalização, é a transformação do aparato judiciário acusatório em uma arma política. É o ativismo judicial, onde você utiliza as cortes para influenciar na política propriamente dita. E eu quero falar para vocês que isso é o seguinte, isso é uma doutrina basicamente de esquerda, mas ela é perigosa e danosa e pode ser usada nos vários espectros da política. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não tenho a menor dúvida de que a Lava Jato weaponizou o sistema judiciário acusatório brasileiro para se livrar do PT. Eu sempre achei isso e sempre disse isso. E prejudicar o PT eleitoralmente. Por isso, eu era contra várias das ações da forma como eram conduzidas. Significa que os caras da Lava Jato eram inocentes? Claro que não. Mas significa que o aparato judiciário acusatório foi utilizado de forma indevida. Isso ficou muito claro com as reportagens da Vaza Jato, mas também ficou muito claro com diversas outras coisas que apareceram. Ora, hoje, no Rio de Janeiro,
você tem o juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, afastado, com denúncias ainda mais sérias. Não só de interferências políticas, onde ele claramente criou uma denúncia contra o Eduardo Paes para favorecer o candidato que era o amigo dele, o brother dele, Wilson Witzel, como você tem outros casos, mas claramente os casos envolvendo Jair Bolsonaro. Então, vejam, isso é uma coisa que acontece nos vários espectros da política. E eu lamento dizer para vocês que a Lava Jato era uma parte da esquerda se livrando de uma outra parte da esquerda. Isso acontece, a esquerda é fratricida, é normal que isso aconteça. Não, você caiu, sim, como um patinho, achando que aquelas pessoas, Moro, Dallagnol, etc., eram de direita. Não eram. Eram da mesma laia que Alvin Bragg e que Alexandre de Moraes. Todos jogam exatamente o mesmo jogo. O jogo que transforma o poder judiciário, poder... como é que se chama isso em prosecutorial, em português? Acusatório, em arma política. Então, eu lamento, às vezes eu trago notícias que não são agradáveis e explico conceitos que não são agradáveis e destruo certos totens, mas as pessoas que já estão comigo há mais tempo estão acostumadas em me verem falar as coisas como elas são. E por isso que eu venho chamando a atenção para o ativismo judicial há tanto tempo. E eu não sou o único que percebeu o quanto que o poder tem sido transferido das classes políticas para os tribunais. Os tribunais conseguem destruir candidatos políticos ou atrapalhar muito a vida deles. Os tribunais conseguem decidir sobre temas caríssimos ao povo sem passar pelo moroso processo legislativo. Os tribunais conseguem influenciar em eleições, por exemplo. Os tribunais decidem até as regras eleitorais. Ora, o TSE hoje é um dos órgãos mais poderosos do mundo em uma nação. Você tem aqui nos Estados Unidos, as cortes locais acabaram decidindo, ou por omissão ou por atuação, toda a situação eleitoral do país, e por isso que o George Soros já percebeu esse assunto e vem há muito tempo financiando campanha de juízes e promotores onde eles são eleitos pelo povo. Um desses casos foi o desse Alvin Bragg, propriamente dito. E é um assunto que eu tenho falado aqui com quem me acompanha, de novo, é um assunto sobre o qual eu tenho falado com enorme dedicação há tanto tempo. Amanhã eu vou entrevistar no meu locals.com, nos estúdios do Locals, vai ser em inglês, para quem quiser acompanhar ao vivo, vai estar na plataforma do Locals, o Josh Hammer, editor da Newsweek, jurista, que vai falar, claro, sobre o caso do Trump, mas vai falar também sobre a situação em Israel, onde o Bibi Netanyahu está tentando fazer uma reforma judicial justamente para parar um judiciário superpoderoso. Esse é o grande problema e o grande desafio das democracias hoje em dia. Nenhum assunto é mais importante que esse. E é um assunto que o indiciamento do Donald Trump traz para o centro da discussão nos Estados Unidos e no mundo. Agora, posto isso, há diferenças importantes para o Brasil. Porque, embora a doença seja a mesma, o sistema americano tem anticorpos que o Brasil não tem. Veja, eu citei, eu posso citar várias diferenças aqui, mas eu adoraria ter tido o tratamento que o Donald Trump teve por esse militante disfarçado de promotor. Isso porque não importa o quão militante disfarçado de promotor seja Alvin Bragg, financiado por George Soros, ele não se compara ao que passam os brasileiros com Alexandre de Moraes. O choque no qual a sociedade americana está, a ponto de advogados terem dito hoje morreu o império das leis nos Estados Unidos, é uma fração do que se passa no Brasil. Veja, para começar, Alvin Bragg é um promotor, não é o próprio juiz que está acusando Donald Trump. Segundo, o devido processo legal, onde você tem júri, acusação, a pessoa sabe do que é acusada, se apresenta, se defende, responde em liberdade, etc, etc. Isso está acontecendo. Veja, Alvin Bragg teve que achar uma brecha dentro da lei para
parecer que há algo onde ele possa discutivelmente acusar Donald Trump. Nada disso acontece no Brasil. Nem o devido processo legal é respeitado, não há acusador, é claro que não há júri, e o Alexandre de Moraes acusa as pessoas sem procurar, ele acusa, porque ele é juiz, mas ele é o acusador. Ele faz esse tipo de coisa sem achar nenhuma brecha na lei. Ele caneta o que ele quer e dane-se. E mais, Donald Trump terá a possibilidade de apelar a uma corte de apelações e, quem sabe, até a Suprema Corte, se for uma matéria constitucional. É difícil que a Suprema Corte olhe um caso desse, mas poderia até olhar em tese. No Brasil, nós que somos vítimas do ativismo do STF, sequer temos a quem apelar. Fora, Donald Trump está hoje dando um discurso no Mar-a-Lago, acabou agora há pouco, e deu o discurso dele, como sempre e tudo mais. Se fosse no Brasil e se fosse nas mãos de Alexandre de Moraes, ele estaria sendo preso nesse momento no Mar-a-Lago. Então, a América ficou igual ao Brasil. Sim e não. Está com a mesma doença. Só que o Brasil tem o sistema imunológico de um velho de 95 anos com diabetes, problema cardíaco, pressão alta, rins falhando, pneumonia, e os Estados Unidos têm um sistema imunológico um pouco mais forte. Outra diferença gigantesca: o Congresso americano está agindo, está indo para cima. O Congresso americano está partindo para chamar o promotor para dar explicações. A classe política americana de oposição, com as limitações que eles têm, está fazendo o que pode. Enquanto o Congresso brasileiro, diante dos absurdos do Alexandre de Moraes, que é atribuição do Congresso frear, principalmente do Senado, mas de todo o Congresso, ele fica absolutamente omisso. Então, essa diferença, o sistema imunológico, ele também está dentro de uma classe política, que, com todos os defeitos que tem, é ainda assim mais ativa. Hoje você tem o líder, os republicanos têm a maioria na casa, hoje você tem o Kevin McCarthy, que é uma espécie de presidente da Câmara, dizendo que vai cobrar explicações desse promotor por utilizar o ativismo judicial como ferramenta, utilizando verbas federais para processar o Trump, enquanto não processa outros crimes. Nova York está tendo uma explosão de crimes. Enfim, essa é uma diferença muito significativa na classe política.